Está no ar o programa especial do terceiro Seminário de Segurança Inovadora, promovido pela Comissão de Segurança Pública, Acesso à Justiça e Defesa Social da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, sob a presidência do nosso deputado estadual, comandante Dan. Durante esses 2 dias, o auditório Belarmino Lins se transforma em palco de diálogos fundamentais sobre o tema urgente e transformador. Presta atenção no tema, um tema urgente e transformador para você que está participando, que vai assistir o nosso programa aqui, que está vendo e ouvindo nosso programa especial de práticas inovadoras como fator de controle e redução da insegurança. Grave bem aí, práticas inovadoras como fator de controle e redução da insegurança. As palestras, meus amigos e amigas, serão conduzidas pelas maiores autoridades em segurança pública do país, reunindo experiências, estratégias, soluções aplicadas que vão fazer a diferença na prevenção e combate à violência, né? Tudo que é ao vivo é complicado, a gente está aqui nessa condição, né? Então, são palestras realmente com autoridades da segurança pública de renome nacional e internacional. Sejam muito bem-vindos a esse espaço de escuta qualificada, troca de saberes e construção coletiva de caminhos para uma segurança mais eficiente e justa para o povo amazonense. Então vem com a gente que você vai ver palestras fantásticas, que você vai guardar com você para servir de acervo de conhecimento e podermos realmente trabalhar com esse material. Então vem com a gente que vai ter muito material, vai ter muito conhecimento, muitas pessoas vão passar por aqui com a gente que você vai poder realmente dizer assim, muito bom. Que seminário maravilhoso, abençoado por Deus. Aqui eu sempre, nessa apresentação, a gente abre como padrão na Polícia Federal, desde 2023, marcando esses 80 anos que a gente completou no ano passado, da PF, porque o nome do projeto que a gente implementou a partir de 1 de janeiro de 23 na Polícia Federal é exatamente isso. É o projeto PF 80, que é baseado em 5 pilares. E o segundo, vocês estão vendo ali, é o tema desse evento, é inovação. São valores da Polícia Federal inegociáveis: integridade, inovação, imparcialidade, eficiência e ética. A gente tem uma instituição relativamente jovem, é uma jovem senhora de 82 anos, 81 anos, esse ano nós completamos, e estamos querendo realmente que ela se transforme nesses 4 anos dessa gestão. E essa transformação ela vem acontecendo. A criação da diretoria da Amazônia e Meio Ambiente é um exemplo disso. Foram criadas 5 diretorias na Polícia Federal no dia 1º de janeiro de 23. E o tema de cada diretoria dessa já diz tudo. Foi uma diretoria de ensino. A nossa área de ensino saiu da gestão de pessoas para ser uma diretoria. Polícia administrativa, controle de armas, imigração, essa parte mais administrativa que a Polícia Federal realiza, e 3 que estão diariamente tratando de inovação, de integração, que são a Diretoria de Crimes Cibernéticos, a Diretoria de Cooperação Internacional e a mais importante delas, que é a Diretoria da Amazônia e Meio Ambiente. Se eu não disser isso, ninguém vai dizer. A Diretoria da Amazônia e Meio Ambiente, ela tem Amazônia, não à toa no nome, porque é o carro-chefe. Mas, de Brasília, a gente tem a incumbência de tratar de nossas atribuições em relação ao meio ambiente de todo o país. Proteção das terras indígenas de todo o país. Proteção do patrimônio histórico e cultural de todo o país. E 2 atribuições que foram conferidas inovando à Polícia Federal na criação da diretoria, que é a coordenação dessa integração
necessária na Amazônia Legal Brasileira e a coordenação de centros de gestão integrado que o governo implemente na Amazônia Legal Brasileira. Está lá no decreto que nos criou no primeiro dia de governo, do dia 1 de janeiro de 23. E a partir de lá, muita coisa já aconteceu. Eu fiquei tentado, comandante, em usar muita coisa que eu usei nas imagens na palestra do ano passado, para fazer um comparativo, mas ia ficar muito longa, eu vou falar, porque o status é o atual. E você acompanhou isso. O ano passado a gente trouxe aqui coisas que eram projetos e que hoje são realidade. O tema proposto para essa conversa foi ações do crime organizado e o impacto no meio ambiente. Depois a gente vai ver essas imagens que estão aí, meio desfocadas e só de fundo desse slide inicial, mas bastaria a gente apresentar isso. Esse é o impacto das ações do crime organizado em relação ao crime ambiental e redundando no seu impacto no meio ambiente. Crise humanitária, dano ao meio ambiente, consequências reflexas desse dano ao meio ambiente, que, infelizmente, hoje a gente não está mais prevenindo, a verdade é essa. Hoje nós já estamos tentando mitigar as consequências, e as imagens que a gente vai ver de novo daqui a pouco mostram isso. Mas antes de a gente entrar no tema especificamente, a gente tem que entender o que é esse meio ambiente que o crime organizado está atuando e devastando por lucro. No Brasil, esse meio ambiente representa 8,5 milhões de quilômetros quadrados. De fronteira, são 16,8 quilômetros de fronteiras terrestres, 1.000 quilômetros, faltou 1.000 ali, 1.000 quilômetros de fronteiras terrestres que o Brasil tem. A gente sabe o tamanho da fronteira do Brasil, mas só para representar, a fronteira do México com os Estados Unidos tem 3,1 mil quilômetros quadrados. E é aquele problema que a gente sabe que é. A potência econômica do planeta, maior potência econômica do planeta, com diversas agências, cujos efetivos de uma só supera muito o de várias agências nossas. A Border Patrol tem mais efetivo do que a Polícia Federal, com todas as suas atribuições. Só aquela fronteira de 3.100 é aquela problemática que os Estados Unidos sofre na sua fronteira com o México. Nós temos 5 vezes, até mais do que 5 vezes essa fronteira do México com os Estados Unidos. É a nossa fronteira. Só a fronteira do Brasil com a Bolívia já é maior do que a fronteira do México com os Estados Unidos. E não é aquele mesmo bioma, né? Nosso bioma é uma floresta densa, em grande parte dessa fronteira de 16,8 mil quilômetros de extensão. Nesse meio ambiente, nós temos 464 terras indígenas, das quais 98% estão aqui, na Amazônia Legal Brasileira. Essas terras indígenas são as homologadas e já conferidas aos seus povos. Temos outras, mais de uma centena, ainda em análise para essa destinação. É a maior floresta do planeta, contínua. Se fala da floresta taiga, que é o maior bioma do mundo, mas não é contínuo, né? Sai do Canadá, dá a volta até o Japão, mas não é uma floresta contínua. A maior floresta contínua do planeta é a floresta amazônica. É esse o desafio que a gente tem de fazer segurança e combater aqueles que querem explorar
esse bioma, esse meio ambiente, volto a dizer, por lucro. É uma tarefa que, com certeza, e esses momentos de integração são fundamentais, não se faz por uma agência, por duas, por uma esfera de governo, não faz, tem que ter envolvimento das 3 esferas de governo. Por isso, Dan, que aqui a gente tem governo federal, governo estadual, governos municipais. Não se faz com um poder só, poder executivo, e por isso que nós estamos aqui representando o Poder Executivo Federal, mas numa casa legislativa, com representantes do sistema de justiça, porque precisamos também do Poder Judiciário. É necessário o envolvimento de todos, todas essas esferas, de muitas mãos, e além de todas essas mãos governamentais, da sociedade civil, com todos os seus setores, a sociedade civil organizada, o mercado, as empresas, todos precisamos estar nesse esforço. Acabamos de assistir agora a primeira palestra. Que bênção, né? Que conhecimento maravilhoso. Você que está aí assistindo e ouvindo o nosso programa especial do 3º Seminário de Segurança Inovadora, acompanhou com bastante atenção. E agora, meus amigos, agora preste bem atenção, aumente o volume do rádio, aumente o volume da televisão e fique atento que você vai ouvir e assistir 3 entrevistas importantes sobre o lançamento do Observatório de Segurança Pública da ALEAN. Assista com a gente. O observatório ele tem como objetivo final e principal promover políticas públicas e serviços de segurança que atendam, que satisfaçam a população do estado do Amazonas, portanto, em nível de excelência. Então, tudo aquilo que nós pudermos fazer com a participação popular, com a inclusão das academias, das instituições que tratam a segurança pública, não apenas como a repressão qualificada, como a prevenção da violência por intermédio das instituições estabelecidas, mas também com esse sistema de proteção social, né? Nós queremos pensar fora da caixinha e identificar propostas inovadoras, não mais do mesmo, porque o mais do mesmo tem levado aos resultados que nós temos alcançado aí, que não são bons. Então, fatores, boas práticas que possam promover o controle e a redução da insegurança no nosso estado e também no nosso país. Os observatórios são sempre muito bem-vindos. A própria OEA já mantém um observatório há pelo menos uns 15 anos, que acaba ali colhendo dados científicos, né, e também percepções da sociedade para poder orientar os programas de governo, orientar os próximos passos da segurança pública, e isso é fundamental, porque a sociedade ela tem que evoluir mediante diálogo, mas principalmente mediante planejamento. Então é mais uma ferramenta da sociedade amazonense que sempre é muito importante para poder você ter essa interação e nós tomarmos decisões mais assertivas na segurança pública. E é importante essa iniciativa aqui da Assembleia Legislativa de criar praticamente um foco de preocupação, de acompanhamento dessa grande e grave questão nacional, mas aqui também no estado do Amazonas, porque a Assembleia ela representa a população. Os deputados são seus representantes. Se a população está aflita, é natural que seus representantes também busquem soluções para essas aflições, no caso da segurança pública. Esse seminário vem a calhar, é muito importante. Nunca é demais se debater, trazer pessoas para dar algum grau de contribuição para esse debate, para a busca de soluções. A solução se procura todo dia. E nesse caso, nessa oportunidade, há uma procura, um grau de convidados bastante interessante, que ajuda, trazer experiências de fora, inclusive. Então, eu cumprimento aqui, né, o deputado Dan pela iniciativa também, a presidência da Assembleia, da Casa, porque é uma medida inovadora também em termos da Assembleia Legislativa do Brasil, né? Primeiro, da Assembleia que tem essa estrutura de preocupação. Vamos agora acompanhar a segunda palestra do 3º Seminário de Segurança Inovadora, que tem como tema principal práticas inovadoras como fator de controle e redução da insegurança. Então acompanhe com a gente aí.
Inteligência significa buscar fatores de conhecimento. Eu preciso conhecer aqueles que, de alguma maneira, vão trazer prejuízo para a sociedade, mas eu preciso conhecer a sociedade também. O local onde o crime acontece. E é interessante observar aquele velho tripé do crime, né? Tem muita gente boa que não sabe. O crime, para acontecer, precisa de 3 perninhas. Se eu derrubar uma, eu posso inviabilizar o crime. Um é o infrator. Eu posso prender o infrator e não tem um crime. Outro é o alvo do bandido. Pode ser um cidadão com o celular na mão, ali na calçada, pode ser um carro que está estacionado ali fora da faculdade à noite, é um alvo. O terceiro fator, o local onde a coisa acontece. Quem administra o local, geralmente, é a prefeitura. Nós estamos dialogando com a prefeitura, buscando também conhecer o que ela está fazendo nessas áreas mais vulneráveis. O bombeiro tem uma íntima ligação com as prefeituras, não é? A polícia tem pouco, devia ter mais. Quando nós falamos inteligência policial, nós estamos falando, isso aqui é o beabá da inteligência, né? Nós temos pessoas muito mais qualificadas que eu, como o doutor Humberto Freire aqui, que se dedicam integralmente à questão da inteligência. Eu vejo a inteligência no panorama geral e também como usuário. Comandei um batalhão quase 6 anos e conheço as agruras do dia a dia do trabalho policial, né? Vi polícia em vários países. Esse trabalho do dia a dia que é o meu grande foco da inteligência. Mas a inteligência é basicamente coleta, análise de informações e depois buscar antecipar ações criminosas. Nós estamos assistindo à chegada da inteligência artificial, vai entrar no ambiente policial, vai analisar aquela estrutura toda de dados, de informações sobre indivíduos criminosos, facções, grupos, quem se articula com quem é liderança, quem não é liderança, mas é um cara relevante, que é o contador lá da facção, daquela quadrilha. Essas informações eu preciso. Inteligência, vamos pensar nesse quebra-cabeça que tem 500 pecinhas. Para eu conhecer o que está por trás do problema, eu preciso ir juntando as pecinhas, até ver o quadro que se forma. Só que as peças estão em diferentes mãos, não estão só comigo, eu tenho que buscar essas outras peças. É importante que o crime, o dia a dia, portanto, seja um beneficiário do sistema de inteligência, que parece só estar lidando com o crime organizado, e não é essa a história. Nós temos um conjunto, portanto, de muitas entidades, instituições com peças relevantes do quebra-cabeça para conhecer, ver a imagem do crime, e estão em diferentes mãos. Essas entidades não se falam ou se falam muito pouco, até dentro de casa. Nós temos a Secretaria da Segurança Pública aqui, em vários estados, e é comum que a Polícia Civil e Militar não façam a troca, não contribuam para um sistema de inteligência, que deveria, a própria Secretaria, ter um sistema unificado de inteligência. A PM São Paulo tem um sistema de inteligência, a Polícia Civil, mas elas levam todo o produto do seu trabalho de inteligência para uma grande central de inteligência da Secretaria da Segurança, onde o bombeiro também tem as suas informações relevantes. O problema da falta de cooperação é isso que nós conhecemos, né? O crime organizado se irradiou pelo país nos últimos 20, 30 anos. Há 5 anos atrás tínhamos 70 facções, hoje consta que nós temos 88. São 2 grandes facções, mas tem dezenas de pequenas quadrilhas atormentando a vida da sociedade brasileira. O crime organizado ganhou fôlego para fazer agora tratativas com o grande crime internacional. Nós estamos aqui na Amazônia mesmo. Tem um grande fluxo aí do Rio Solimões, trazendo droga aqui do Peru, levando para a saída para o Caribe, eventualmente para a Europa, além de todo o problema que nós temos do Brasil. Entram drogas, armas, contrabando pelas fronteiras oeste. Estou lembrando as fronteiras que o delegado Humberto mencionou aqui, 17 mil quilômetros, é simplesmente a distância daqui a Tóquio. Esse é o tamanho da nossa fronteira. Parece pequenininho, né? Mas, na verdade, esse é o tamanho da nossa encrenca. E nós estamos indo para em muitos locais com domínio de territórios que a gente vê com mais frequência no Rio de Janeiro. Há lugares que a polícia só entra pedindo licença ou atirando.
São áreas em que a população está submetida ao domínio, não à presença, à estrutura de pressão, de regra do Estado, mas de criminosos comuns, pequenos tiranos que estão, a Polícia Civil lá estima 800 comunidades na mão de facções e de milícias. O grande desafio do crime da inteligência, no meu entendimento, já mencionei isso aqui na palestra que eu fiz ontem, é justamente pensar o dia a dia do cotidiano da redução dos crimes das nossas ruas. Eu mencionei aqui ontem que São Paulo tem um registro anual de 3 milhões de crimes registrados, fora os não registrados, né? Esse é um enorme desafio e custa caro. A nossa eficiência tem que lutar com esse preço. O delegado Humberto Freire mencionou altíssimas taxas de custos, ou o impacto do crime ambiental da ordem aí de quase 300 bilhões de dólares. O custo do crime no Brasil, hoje, da violência, melhor dizendo, da violência do Brasil, fica em torno de 150 bilhões de dólares. O custo da violência no Brasil hoje é 1,5 bilhão por dia, pelos problemas que nós temos, deficiência da polícia, e falta de investimento do Estado, etc., mas essa é a dura realidade. E para ir vencendo esses desafios do sofrimento da sociedade, nós precisamos conhecimento. Não só o conhecimento da academia, conhecimento do dia a dia, do que está acontecendo, quem está fazendo o quê. E o que nós estamos... Em São Paulo foi desenvolvido já há bastante tempo, tem uns 20 anos, um grande conjunto de dados de várias fontes. Nós temos aqui só um pequeno desenho. E esse dado foi até utilizado, esse sistema aqui, para ser criado, junto à Senasp, um grande centro também de informações, chama Cortex. Esse sistema que tem em São Paulo, imagino que deva ter aqui, se não tem, pode ser trazido para cá. Ele foi desenvolvido pela Polícia de Nova York ao custo de 100 milhões de dólares. A Polícia de São Paulo conseguiu adquirir por 8 milhões de reais e está disponível para os estados sem custo nenhum, a não ser o de implantação. É que lá estão os mandados de prisão, estão os indivíduos condenados, estão todos os dados do Detran, venda de veículos, quem vendeu, quem comprou, quem comprou, será que ele está lá também no banco de criminosos procurados? Todos os veículos que passam em Câmara de São Paulo são registrados, qualquer que seja a velocidade. Isso chega, só na cidade de São Paulo, são 2 milhões de registros por dia. Então, nós possamos saber a placa de um carro, onde esteve ontem, a semana passada, o mês passado, o ano passado. Eu posso saber o percurso, por onde passou essas placas, pelos registros que foram sendo feitos. Isso pode ter aqui também. Todo banco de impressões digitais, de fotos, para eu poder fazer, eventualmente, um reconhecimento facial em algum local. Mas se eu tenho o dado de impressão digital, eu tenho 2 dados, eu tenho dados de informações do indivíduo, sobre o carro dele, começo a ter mais informações ainda. Então, esses bancos de dados precisam ganhar cada vez mais robustez. Mas é importante, um dado que eu considero, que os registros de qualidade, eles precisam estar em vários pontos. Vejam a importância que tem um policial do seu patrulhamento. Como ele pode trazer informações para ir para o sistema. Locais, bares que concentram infratores, produzem barulhos, produzem chamamento constante ao 190, tem que registrar características desses bares. Quem é o proprietário? Esse bar está com o alvará correto? Eu posso até acertar com a prefeitura, fecha o bar muitas vezes, porque não tem nem alvará. Percebe? As informações sobre os pontos problemáticos do comércio, tem áreas de comércio que tem uma concentração muito grande de furtos e roubos. Eu preciso dessas informações, são muito importantes. Um outro aspecto importante é o trabalho da Polícia Civil em relação a esses dados de inteligência.
Existem duas questões que eu acho importantes. Quando o cidadão é vítima de um crime, ou tem uma informação para prestar para a polícia, ele vai numa delegacia e lá tem um escrivão que vai registrar o fato. Ali é um ponto de entrada de informações, subsídios de inteligência policial. Ele vai perguntar, mas como é que o assaltante se aproximou de você? Por trás, perguntou a hora, simulou alguma coisa, chama-se modus operandi. Qual é a característica dele? Eu nem vi direito. Não, mas era maior ou menor que você? O cabelo era comprido, curto, estava com óculos, sem óculos, tinha alguma mancha, tinha alguma cicatriz? Você tem roteiro de informações, isso vai preenchendo os dados de inteligência. Cada queixa de crime. Eu vi um boletim de ocorrência, um registro de homicídio numa delegacia, o delegado me mostrando, ele falou, olha, o homicídio aconteceu na sexta-feira à noite, foi feito um BO, eu estou vendo agora na segunda-feira à tarde, um BO com 3 linhas sobre um homicídio. Como é que é possível uma coisa dessa? O delegado ainda assinou esse boletim de ocorrência. A delegacia tem esse papel de robustecer os dados sobre os criminosos do dia a dia. Uma vez eu conversei com um policial nos Estados Unidos, falei, vocês investigam tudo que vem aqui? Eu falei, não, nós vamos investigar os crimes mais violentos, os crimes de grande repercussão na sociedade, que a sociedade espera uma resposta rápida deles. Os vinculados ao crime organizado, não são tantos como se imaginam. E os crimes dos indivíduos que repetem com alta frequência determinados crimes, como o roubo de celular, por exemplo. Esses precisam ser alcançados pelo sistema de inteligência. E, por isso, nós precisamos de muita informação. A gente faz uma breve pausa agora na TV e Rádio Boas Novas, mas você continua aí, ligadinho nas nossas redes sociais do Comandante Dan, no YouTube, no Facebook, e estaremos aí com você nesse intervalo, passando algumas palestras ainda, algumas informações, algumas entrevistas que está acontecendo aqui, para que você possa realmente acompanhar, né? E daqui a pouquinho, na volta, seguimos para que você possa realmente identificar as ideias que estão sendo feitas, que conectam a prática à inovação e ajudam a construir o nosso Amazonas, que queremos mais segurança. Até já e voltamos daqui a pouco. Uma tentativa de fuga em uma delegacia no interior do estado que terminou com a morte de 2 detentos foi tema debatido na ALEAN. O caso ocorreu na delegacia de Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas. Imagens de segurança do 47º Distrito Integrado de Polícia mostram detentos tentando fugir após simularem um mal-estar. Os policiais reagiram e 2 detidos foram baleados e morreram. A situação foi criticada pelo presidente da Comissão de Segurança Pública da ALEAN, deputado Comandante Dan. O parlamentar afirmou que é ilegal manter presos em delegacias e disse ter acionado o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério Público para providências sobre essas ocorrências no Amazonas. Demandamos a todos, oficialmente, formalmente, de quem é a culpa pelas mortes que estão acontecendo. E mais, a minha preocupação é com os policiais civis que tiveram que ali adotar aquela conduta para se protegerem. Eles vão responder de alguma maneira. O que foi aquilo? O que foi aquilo? O que aconteceu ali? Dan Câmara também criticou o sistema de segurança pública e defendeu mais investimentos em efetivo policial nas ruas. No homem presente na rua para poder impedir que o crime aconteça. Não em situação de emergência, despachando viatura para atender a ocorrência. Também, mas prioritariamente a prevenção da violência. Estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa especial do 3º Seminário de Segurança Inovadora. E você me conhece, né? Eu sou o Coronel Hermes, hoje estou coordenador da Comissão de Segurança Pública, Acesso à Justiça e Defesa Social, que é presidido pelo nosso deputado estadual, Comandante Dan. Então você vai agora acompanhar 2 palestras também com muito conhecimento, muito boas práticas e ideias para que o Amazonas realmente seja um Amazonas que possa ser mais seguro.
cumprimento especial ao nosso deputado comandante Dan, e obrigado mais uma vez pelo convite. Nós estivemos aqui no primeiro evento em 2023, muitos cadetes que estão aqui, eu lembro que conversamos. No segundo ano, o nosso governador lá, Jorginho Melo, deu umas missões para nós, não pudemos vir, veio o nosso chefe de Estado-Maior, o comandante, o Coronel Franzi, e nessa oportunidade o comandante, né, fazendo contato, e como eu estou desempregado agora, e com mais tranquilidade eu pude vir aqui atender esse honroso convite e voltar ao belo estado do Amazonas. Mas deixa eu falar assim para as senhoras e senhores, né, causa assim uma certa aflição quando alguém nos chama para vir aqui nesse grande estado. Eu que sou lá do meu estado, da Santa e Bela Catarina, 1% do território nacional, e que tem uma pequena fronteira lá com a Argentina, e que ela é razoavelmente bem controlada, com os vizinhos do Rio Grande do Sul e Paraná, e ali a tríplice fronteira, que é um pouco mais complicada no Paraná, né, Paraguai, Argentina e Brasil, ali em Foz do Iguaçu, e sempre a gente tem esse trabalho, né, nessa visão interagência e sistêmica que muito foi falado aqui. Mas causa essa preocupação, né, e para estabelecer aqui com todas as senhoras e senhores, instituições e todos os presentes, né, uma relação aqui bem legal. Tudo que eu falar aqui, que por acaso entenda assim, poxa, mas a crítica é a minha instituição. É aquilo que em 2 anos e 2 meses, como comandante, nós fizemos no estado de Santa Catarina, aquilo que deu certo, as experiências vividas, né, que hoje faz ciência, né, uma experiência vivida, erros a serem evitados, a expressão que a gente usa lá na minha corporação muito, em qualquer elaboração de projetos ou políticas ou documentos, quais erros que cometemos que devemos evitar, porque nessa experiência de comando geral também por 2,2 meses, né, 2 anos e 2 meses, nas reuniões do Conselho Nacional dos Comandos Gerais, e participavam os secretários também, e participava o secretário nacional, e nesta relação que eu conheci o comandante Dan desde 2004, né, Força Nacional nos permitiu abrir janelas para o mundo, né, delegado Freire, planejamento olímpico, 98% foi a aprovação da segurança dito pelo Comitê Olímpico Internacional, próprio Thomas Bach destacava isso. Ou seja, sabemos fazer e fazemos com qualidade. Mas eu vou fazer provocações aqui com as senhoras e senhores também, certo? Eu vou gerar polêmica. E desde ontem, quando eu acompanhei a instalação do observatório, e mais uma vez, né, parabéns ao comandante Dan por essa iniciativa única, ainda no Brasil. Por 2 anos e 2 meses eu tentei fazer isso no meu estado, isso não aconteceu. Mas vamos falar daquilo que foi dito ontem também, dessa visão ampla da ordem pública, que vai muito além da segurança pública, e que ainda é discutível e questionável, né? E quando a gente fala isso, tem que voltar à origem. Eu incluí na minha corporação em 88, eu sou da primeira turma de oficiais da PMSC que teve aula de Direito Constitucional. A minha professora hoje é desembargadora, até hoje ela chega, olha assim, caramba, a gente discutia isso até hoje, não entendemos ainda o que é essa missão de preservação da ordem pública no Brasil, e a gente vê isso muito acontecer. E nada do que está sendo feito aqui, o que se faz pelo Brasil, no pilar, né, dos 3 da ordem pública, a segurança pública, pode-se dizer que está incorreto ou errado. Mas não vai funcionar, obviamente, aquilo que se faz em Santa Catarina, no Brasil todo, e nem o que faz aqui na Amazônia, no Brasil todo. Então, a solução, e foi dito ontem e hoje, repetido aqui, salvo engano, o Coronel Azor falou isso aqui. Mas alguém falou, né? É local. Eu vi o secretário de Segurança falando aqui de São Cabel da Cachoeira. Ontem tinha um prefeito aqui de... Me ajuda aí agora. Estava na mesa onde das autoridades? Perfeito. Não vai ter solução idêntica lá na sua cidade, lá na cidade dele, é local. E é isso que eu pretendo trazer aqui. Uma experiência de 2 anos que nós fizemos, isso foi implementado durante o meu comando, que a gente deu um nome... Consigo fazer funcionar aqui. Nós queremos falar daquilo ali, senhoras e senhores. Eu ouvi ontem também aqui, que parece que é uma fala do governador, que embaixo de cada árvore, aqui no Amazonas, as das árvores, tem pessoas, né? Acho que foi isso que se falou aqui, né? Embaixo dessas árvores também tem muita riqueza, foi dito aqui há pouco, né? Do garimpo e das águas aqui desse grande estado. E quando nós desenvolvemos o planejamento estratégico da nossa corporação, nós colocamos lá no primeiro parágrafo, as pessoas em primeiro lugar. E não há maior riqueza nesse país, esquece. Tudo que se fala de riqueza da indústria e seja naturais,
A nossa maior riqueza são as pessoas. E está escrito lá, as pessoas em primeiro lugar. E quando a gente desdobra esse planejamento, aparece lá. E agora eu estou falando de polícia, né? Mas pode ser da Polícia Civil, do Bombeiro, da Polícia Científica, Penal, da Polícia Federal, Rodoviária Federal. É aquela pessoa que veste farda que é o nosso olhar primeiro. É um catarinense que escolheu uma profissão que veste farda, é dele que nós vamos cuidar primeiro e dar tudo o que tem de melhor para ele. Treinamento, capacitação, armamento, viatura. Porque senão nós não conseguimos cuidar daquele catarinense que está ali no seu dia a dia e que escolheu outra profissão. E aí nós desenvolvemos esse caso, e aí eu vou tratar desse caso aqui, que foi chamado de protótipo alfa, ordem pública 5.0. E aí, pessoal, um contexto bem rápido, né, para não alongar aqui. A gente, há poucos dias, dávamos aula aqui num curso superior, tem algum aluno outro nosso por aqui. Nos convidaram, Santa Catarina, bora, vamos falar. E nós trouxemos para dentro do planejamento, então, lá no Estado, e não é mera teoria aqui, tá, pessoal? Isso aqui é prática operacional, a gente está com o olho lá na rua. É o olho do catarinense fardado no olho do catarinense que circula no dia a dia. Conceito trazido de sociedades superinteligentes, que é a Sociedade 5.0, que a gente vai falar aqui, iniciada lá no Japão. Vamos falar bem rápido sobre isso, né? E tudo que nós vamos falar aqui, pessoal, está dentro do planejamento estratégico da corporação, que foi usado no planejamento estadual. Quando o governador planeja um estado de Santa Catarina, ele tem essa metodologia que nós vamos falar aqui. E ela começa com essa projeção aqui, ó, dizendo o seguinte, ó, desse olhar amplo da ordem pública, que é tranquilidade pública, que é salubridade pública e que também é segurança pública. É a dignidade da pessoa humana está aqui, permeando os três. Né? Quando eu dizia ao comandante daqui, se o pilar da segurança pública, e eu não vi isso em 37 anos de serviço, tá, pessoal? Eu sou filho de soldado, mas 30 a 67 anos. Eu nunca vi o pilar da segurança pública ser tão amassado, esmagado no país como nos últimos muitos anos. Não é 2, não é 4, não é 6 anos. Restrição, cada vez mais, certo? Nós abordávamos pessoas de Santa Catarina há pouco tempo por comportamento incivilizado. Sim, você está sentado no banco da praça com o pé em cima, dá licença, tira o pé do banco aí. Estragando a plantinha. Nós abordávamos por atitude suspeita, por fundada suspeita, não tem mais nada disso praticamente. Mas se o campo da segurança pública está sendo restrito, o que nos sobra? Nos sobra só 70% da nossa missão constitucional desde 88, que é a preservação da ordem pública. E se está liberado o uso da droga? Não. Ali naquela rua não, porque nós vamos abordar aquele usuário e vamos enquadrá-lo pelo pilar da salubridade pública. Ele vai fumar maconha lá na casa dele, não na praça, e vai pagar multa. Então, é essa amplitude que eu quero, né, tratar aqui. Então, de novo, se alguma fala que eu fizer aqui, pareceu uma crítica, não é não, tá? Ontem nós ouvimos, né, o comandante comentou isso, né, Brasília, Guarda Municipal, tem guardas municipais aqui, né? Eu fiz essa pergunta para a minha Polícia Militar, Santa Catarina. Que tipo de empresa eu sou? Eu sou uma empresa de socorro, de emergência ou prestador de serviço? E lá na origem da minha polícia, eu queria que alguém perguntasse isso, em 1835. O que vocês querem? Lá no interior de onde eu sou, né, qual é seu verdadeiro ofício? O que você quer fazer? Senão a sua corporação começa torta. E é ruim de arrumar. E aí a gente volta na Constituição de 88. E aí eu escrevi algo a respeito disso na Escola Superior de Guerra. E como é que a gente fala que a Constituição está errada? Assim, tem vários documentos ou legislações pelo Brasil requer revisão, né? Mas nós tínhamos uma Assembleia Constituinte que cometeu um grande equívoco, na minha humilde opinião, e não tratou de ordem pública lá naquele capítulo grande da Constituição, e tratou de forma restrita e parcial. Tratou de 30% só desse grande poder que está no 144, que a Guarda Municipal vai entrar também agora. Que está lá a Polícia Penal, desde 2019, que está lá a Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, esqueci de alguém, desculpa, que está lá. Mas nós não entendemos ainda essa amplitude. E o protótipo alfa, pessoal, observado isso aqui, Plano Estratégico Comando 360, nós fomos para dentro da universidade, vem para cá a FEPES da Universidade Federal, nos fez um diagnóstico daquele plano de comando, dizendo disso que eu falado aqui, ó, da inteligência de ordem pública e de segurança pública também. Nós fazemos hoje na Corporação Santa Catarina inteligência de educação para dizer para o governador, nós fazemos inteligência de saúde e salubridade para dizer para o governador. Quando o projeto, tem da Marinha aqui, né? Quando o projeto das fragatas da Marinha acabar em Itajaí, lá em Santa Catarina, para onde que irão aqueles 9.000 trabalhadores, essas ondas migratórias que tem? Quando a operação acolhida começou na Venezuela, em Pacaraima, a gente olhava do mapa e assim, o que Santa Catarina tem a ver com o venezuelano que está entrando lá? Por vários motivos, sendo do seu país, né, que não vamos discutir aqui,
mas hoje nós temos 140 mil venezuelanos em Santa Catarina. Quando o empresário da planta lá, da agroindústria sair de Chapecó, ia lá em Pacaraima com a placa e dizia assim, ó, tenho 500 vagas de emprego. E ele enchia 10 ônibus, chegava em Chapecó, empregava 100 e 400 ficavam na rua, Secretaria de Assistência Social, com a nossa inteligência de ordem pública, pera, empresário, vem cá, então a Polícia Militar vai lá, sim, a competência residual e ampla é essa. Nós íamos no empresário, não faça mais isso, você está causando desordem. E aí, pessoal, eu vou dizer o seguinte, o problema do Brasil não é de insegurança pública não, viu, é de desordem pública. Desordem. E está lá no Estatuto das Cidades há bastante tempo, municípios. Fala do ordenamento urbano, não é do seguramento urbano. Nesses últimos 2 anos, né, a Lajeado teve as maiores enchentes desde que existiu, né? Em 150 anos nunca tinha acontecido uma coisa tão próxima àquilo ali. No momento que um evento adverso da magnitude que aconteceu, as enchentes no Rio Grande do Sul, no Vale do Taquari como um todo, né, afetou a comunidade. Isso se mexe muito com o quê? Com a população e principalmente com a segurança, porque houve muitos desalojados, desabrigados, né? E uma situação da condição insegura que as pessoas se colocaram e os atos inseguros para se fazerem os salvamentos, né? Então se convergem e envolveu direto tanto as ações de prevenção como as ações do judiciário, as ações dos desaparecidos, as ações de perícias, né? Então é o ciclo completo ali, frente a uma situação que nós não esperávamos, nós não tínhamos passado um evento próximo no Rio Grande do Sul na magnitude que houve, então nós estamos aqui, através humildemente, falar nossos erros, nossos acertos, né? E reforçar as boas práticas que deram certo e botar à disposição o que nós temos, o que nós fizemos, né? Para dividir com todos os brasileiros, com todos os estados. Estamos aqui em Manaus, nesse seminário de segurança inovadora, que é muito importante nós, deputados, unirmos todo o Brasil, todos os parlamentares de legislação, coronéis, segurança pública, para discutirmos como legislação pode ajudar na Associação de Segurança Pública do Estado do Pará, principalmente do Brasil e de todos os estados, como legislando em prol da segurança pública. Então, parabéns ao Constituinte, parabéns a Manaus, parabéns à Unani por fazer esse seminário onde vamos discutir o futuro do nosso país, o futuro do nosso estado na segurança pública dentro das casas de legislação, que é onde faz a legislação da segurança pública. Parabéns, estamos aí para contribuir. A primeira coisa que eu preciso falar é que eu sou representante da Procuradoria Especial da Mulher, que é uma instituição que foi criada a partir de apoio legislativo aqui da Casa, e nós estamos para atuar na violência doméstica, tanto na questão do combate quanto na melhoria de recursos, de respostas e de leis que possam avançar com o trabalho da deputada, com o trabalho da Casa Legislativa, a partir do nosso apoio, da nossa atuação técnica aqui no Estado. Então, eu quero deixar registrado que a Procuradoria foi criada em 2022 e as atividades se iniciaram em 2023, e hoje nós fazemos um trabalho junto à rede de proteção. Nós não queremos substituir a rede, muito pelo contrário, nós não queremos trabalhar em nome das instituições que compõem a rede, mas atuamos em conjunto com a rede e nessa troca de oferecer melhorias para que a rede possa atuar de uma forma mais ampla, digamos assim, e oferecendo o suporte que o trabalho legislativo da deputada pode oferecer. Nesse sentido, com a nossa atuação, nós percebemos vários fatores que tanto emperravam, digamos assim, o trabalho e outros que favoreciam a melhoria do trabalho. Nesse aspecto, deputado Roberto Cidade, um grande apoiador da Procuradoria Especial da Mulher, juntamente com a deputada Alessandra, aceitaram a proposta de criar, dentro da Assembleia Legislativa, o Observatório da Violência contra a Mulher no Estado do Amazonas, que é
uma atitude pioneira aqui no Estado e, desde o ano passado, começou a apresentar dados primários sobre a questão da violência. Então, o objetivo básico é esse, de levantar dados primários. A primeira pesquisa que foi feita está disponibilizada, e é a que eu vou falar, está disponibilizada no site da Assembleia, e agora, que foi aqui na capital, e agora os outros dados dos municípios do interior passarão a ser apresentados em breve, ainda esse ano. Pode passar, por favor? Então, olha lá, só para que a gente entenda de onde são esses dados. Esses dados foram uma média de 3.200 pessoas que foram ouvidas a partir desse instituto de pesquisa, que fez perguntas abertas, né? Perguntas, o que você pensa sobre, qual a sua opinião sobre, e perguntas fechadas que estimulavam respostas específicas. Então, a maioria dos pesquisados, por acaso, por aleatoriedade, não foi algo específico buscado, que respondeu aos questionários, a maior parte foi mulher, a gente vê lá com 52%, a faixa etária ali eu não enxergo muito bem, peraí que eu vou olhar para cá, de 35 a 49 anos, renda familiar média mensal de 1 a 2 salários mínimos, foi o que ganhou, orientação sexual, heterossexuais, a maioria com o ensino médio completo, e religião ou crença evangélicos. Então, a amostra que o observatório, nessa pesquisa, pode passar, por favor? Tem essa característica. Cadê? Obrigada. Eu e tecnologia, às vezes, a gente não combina. Então, olha lá, principal ocupação, funcionário do setor privado. Eu vou passar falando os principais, os números mais expressivos, e se alguém tiver mais curiosidade, isso está lá no portal da Assembleia Legislativa, tá? A maioria dos que responderam, casados, moram junto, cor, raça, parda, e a média de pessoas que moravam na residência, média de 4 pessoas. E aí você se considera dependente financeiramente, a maioria se considerou dependente financeiramente, e esse, então, foi o perfil da amostra. Perguntas que foram feitas. As atividades domésticas da residência são de sua responsabilidade? Essas perguntas foram feitas só para mulheres. Sim, são de minha responsabilidade. 59 mulheres responderam que as atividades domésticas são só de suas responsabilidades. A maioria delas se considera dependente financeiramente e não independente. A faixa etária daí dos 35 aos 49 anos, casado, mora junto, e a maioria da ocupação delas, autônomo regular, paga algum tipo de imposto, tem um micronegócio, e a renda mensal de 1 a 2 salários mínimos. E aí, nesse trabalho, como eu falo, da Procuradoria Especial da Mulher, nós vemos, por exemplo, nós precisamos diretamente da segurança pública, e nós vemos, por exemplo, nós conversamos com policiais que nos falam algumas coisas, que nos pedem algumas ajudas, e isso nós vamos trabalhando no nosso dia a dia do trabalho. Por exemplo, Lenara, eu não sei o que fazer, porque essa mulher está denunciando, várias vezes ela já denunciou, só que depois ela vem aqui e tira, e depois ela vem aqui e diz que não, quer mais. Isso os policiais nos pedindo orientações. Então, o que a Procuradoria fez? Capacitação, junto com a Polícia Militar e com a Polícia Civil do Estado, no tema da questão da violência doméstica. Principalmente formas de acolhimento, formas de atendimento. Por quê? Porque a gente entende
que não é uma questão simples de ser levada e, como foi falado aqui, muitas vezes, mas é o policial, mas foi o policial que acolheu errado. Não, a gente sabe que existem vários fatores que fazem com que aquela mulher perpetue ainda naquela questão da violência e que precisa ser um trabalho de rede, um trabalho continuado. Nesse aspecto, nós buscamos investigar o que estaria, por exemplo, fomentando, qual é a ideia em relação à questão do machismo que aparece muito nos feminicídios, nas violências, né, de forma geral, seja violência atentada ou violência efetivada mesmo. E aí, a pergunta que foi feita é: o que você acha que é respeitar as mulheres? A resposta que mais ganhou foi: não agredir. Então, de uma forma muito geral, as pessoas que responderam acham que respeitar a mulher é não agredir. Outras que apareceram: não tocar no corpo, dividir tarefas domésticas, não fazer cantadas, cuidar dos filhos, pagar as contas da casa, abrir a porta do carro. E não soube responder. Então, para que a gente veja que coisas que estão aí no senso comum, coisas que a gente aprende, né, na nossa sociedade, às vezes na nossa criação, aparecem aí nesse cenário. Você acha que as mulheres são tratadas com respeito aqui, no caso Manaus? 56% disseram que não, na maioria das vezes. Então, a gente já pensa, se na capital, Manaus, estão dizendo que na maioria das vezes, a mulher não é tratada com respeito, então a gente tem que ver que tem um cenário aí que a gente precisa olhar e entender o que é isso, o que se refere, o que isso quer dizer. E isso a gente faz, por exemplo, hoje, vamos pensar, se essa pesquisa nos deu uma resposta para o trabalho, o que hoje a gente está fazendo? A gente faz trabalho com adolescentes em escolas, a gente faz trabalho em escolas com crianças exatamente para construir esse significado do que é a não violência, do que é o respeito, e é onde, na maioria das vezes, nós recebemos denúncias espontâneas de adolescentes e crianças que pedem ajuda, que não sabem o que fazer porque vivem um cenário de violência doméstica. E aí, percepções sobre o machismo que apareceram na pesquisa. Isso é trabalho de homem, sou o homem da casa, lugar de mulher é na cozinha, mulher no volante, perigo constante, eu que mando aqui, veste roupa curta para aparecer. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer com isso que isso é necessariamente, isso faz o homem agredir uma mulher, isso aumenta diretamente a taxa do feminicídio? Não necessariamente, mas isso nos mostra que existe um padrão cultural e social que a gente precisa, de alguma forma, desconstruir, entende? São padrões, aprendizados que vão perpassando gerações, e o nosso trabalho social é exatamente tentar desconstruir esse tipo de frase. É muito comum, né? Quantos de nós não ouvimos isso quando criança? Quantos de nós não pensamos assim, né? Então, para que a gente possa refletir. E aí, a percepção sobre a rede de proteção. Onde as mulheres podem buscar ajuda contra a violência? Olha lá, 76% delegacia da mulher. 22% responderam delegacias, diz que denúncia, diz que 180, Defensoria Pública Estadual, Centro de Referência de Atendimento à Mulher, familiares, amigos, colegas, vizinhos. Ou seja, isso nos mostra que a maior percepção de segurança de uma mulher que sofre violência é quem? O policial, né? E aí, especificamente sobre a Lei Maria da Penha, o que o Instituto perguntou e nos trouxe? Você acha que a Lei Maria da Penha protege as mulheres da violência? 33% responderam que sim, mas pouco.
e outros 27 disseram que sim, protege. Agora, quais são as medidas de proteção, medidas protetivas que você conhece da Lei Maria da Penha? A maioria das pessoas disse que é a proibição de aproximação ou contato de frequentar lugares, que é a medida protetiva, mas veja, é muito perto daqueles que não conhecem nenhuma, que não conhecem a Lei Maria da Penha. Então, o trabalho nosso da Procuradoria, tendo isso, é o quê? Divulgar também a Lei Maria da Penha, quais são os institutos da lei, o que ela pode trazer de benefício para as pessoas. Encerramos o primeiro dia, né? Que dia maravilhoso, que você pode consumir informações importantes, né? Poder trabalhar e enxergar a segurança pública no Brasil de uma forma diferente. E é só o primeiro dia, pessoal, né? Hoje, o nosso terceiro seminário de segurança inovadora trouxe para você reflexões bem profundas, experiências inspiradoras e propostas concretas. Aqui não vem ninguém aqui para poder inventar a roda, não. Trouxe para você soluções concretas e efetivas. Então, amanhã tem muito mais esse evento e você vai poder também aproveitar e poder consumir ainda mais com palestras de autoridades de renome, pessoas que vêm para cá para poder trazer a você informações e atualizações no cenário nacional sobre segurança pública. Então, vem com a gente amanhã, senta na tua cadeira, liga o teu radinho, liga a tua televisão e acompanha o nosso programa, que é o terceiro Seminário de Segurança Inovadora. Então, até amanhã, se Deus quiser, e minha continência a vocês.